Bom dia, paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esta mensagem do Senhor Jesus Cristo foi escrita para o anjo da igreja que está em Pérgamo. E Jesus ele faz algumas advertências para aquele pastor, para aquele líder, para que ele pudesse consertar algumas coisas que estavam desconcertadas ou estavam fora da vontade de Deus para aquela igreja. E quando Jesus ele escreve esta carta, ele adverte aquele pastor que o lugar onde aquela igreja estava, na verdade, era rodeado por influências malignas. Jesus diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, Pérgamo é uma cidade fortemente influenciada por forças diabólicas, por forças satânicas, mas que mesmo assim Deus colocou esse líder, esse pastor, como um homem de fé, e diz assim: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Um homem que tinha uma fé no Senhor Jesus Cristo, e que mesmo rodeado das idolatrias, das feitiçarias que existiam na época, e de outros tipos de práticas malignas, como a necromancia, adivinhações e tantas outras práticas que Deus considera como o trono de Satanás, onde Satanás habita. Existe todo esse tipo de prática, roubo, injustiça e tantas outras mazelas que a sociedade odierna possui hoje também, assassinatos, feminicídios, tudo isso. Mas no meio daquele caos havia uma igreja do Senhor Jesus Cristo, e havia um pastor, e esse pastor foi advertido pelo Senhor para que ele voltasse a fazer aquilo que Deus agradava e a pregar contra algumas práticas que estavam ocorrendo dentro daquela igreja. Jesus fala assim: tem contra ti algumas coisas, né? Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Sabemos que Balaão foi um profeta que, além de conhecer o Deus Altíssimo, conhecer outros deuses, e que Balaão ele era um profeta mercenário, que ele fazia as coisas mediante pagamento. Balaque contratou ele para amaldiçoar a nação de Israel, e Deus permitiu que Balaão fosse, acompanhasse aquele príncipe de Balaque, para que pudesse amaldiçoar Israel. No entanto, todas as vezes que Balaão abria a boca para amaldiçoar, Deus mudava a mensagem dele para abençoar. E ele falou para Balaque: como poderei amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Então Balaão, a doutrina de Balaão hoje nos nossos dias é aqueles que trabalham para Deus mediante um pagamento excessivo de valores e querem se beneficiar com a obra de Deus, cobrando injustamente das igrejas um valor altíssimo pelo aquilo que Deus deu para eles: o dom da oratória, o dom do louvor, o dom profético. E muitos estão com essa doutrina dentro das igrejas, a doutrina de Balaão, cobrando por aquilo que Deus deu de graça. A Bíblia diz: recebeste de graça dai. E este pastor é advertido, porque lá no meio da sua igreja tinha alguém que sustentavam esta doutrina, que já não faziam a obra mais por amor a Deus, mas mediante o mercenarismo religioso, usurpando as igrejas, cobrando quantias exorbitantes por causa de um dom que não são seus. E esse pastor é advertido por Jesus para que ele pudesse consertar aquilo. Outra coisa
também diz assim a palavra de Deus: tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram considerados antinomianos. Noma vem de lei, então eles eram contrários à lei de Deus, eles eram liberais, eles praticavam coisas dizendo: não, nós estamos debaixo da graça, e debaixo da graça nós podemos fazer tudo. E Jesus, ele ordena aquele pastor que ele se arrependa e pregue contra essas práticas. Hoje, muitas pessoas querem viver sem lei dentro da casa do Senhor, porque vivemos debaixo da graça, já não creem mais nas doutrinas básicas que levam o crente para o céu, como a santificação, a justificação, a regeneração, o novo nascimento, e não acreditam. Dizem que Deus não está nem aí, que Deus só quer o coração, quando na verdade o próprio apóstolo Paulo diz que Deus, ele quer santificar espírito, alma e corpo. E os nicolaítas, eles combatiam essa doutrina da santificação. Eles diziam que o crente podia pecar, podia beber, podia mostrar o seu corpo, andar sensual, que não importava, o importava é que estava debaixo da graça. Então eles eram antinomianos, esqueciam que a lei moral de Deus permanece ainda hoje. 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, no versículos 14 e 15, assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então os nicolaítas, eles eram uma classe de pessoas que não acreditavam na doutrina das leis de Deus, a lei do amor, a lei da justiça, a lei da santificação, a lei do novo nascimento, da regeneração. Então esse pastor é advertido para que combata isso. Jesus fala bem claro com ele: arrepende-te, senão venho a ti sem demora. E contra eles, contra quem? Contra os nicolaítas, contra aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Jesus diz: contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, a palavra de Deus diz que maldito o homem que adora a imagem, maldito o homem que sai da presença de Deus, maldito o homem que desobedecer. A palavra ia julgar os nicolaítas, ia julgar os que seguem a doutrina de Balaão. E Jesus fala para o pastor: arrepende-te, senão eles vão pagar um preço. Hoje tem muita gente pagando preço porque não dão ouvidos à palavra de Deus e se enche de subterfúgios até bíblicos, utilizando-se textos isolados para fundamentar a sua falsa doutrina. Quantos Balaãos tem por aí hoje, cobrando, usurpando igrejas, cobrando caríssimo, um cachê altíssimo para o seu bel prazer, usando os dons que Deus lhe deu, usando formas para atrair discípulos e não para fazer discípulos. E o que a gente pode ver hoje também, doutrina de nicolaítas, que sustenta essa doutrina de que Deus só quer o coração. Não, Deus quer seu espírito, sua alma e seu corpo. Se você tem um dom, use-o para a glória de Deus. Tudo o que fizer, por palavras ou por obras, fazei para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua igreja e possa prosperar embaixo da graça, da misericórdia e da unção do Espírito Santo de Deus. Um bom dia a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.